Quinta ao Vivo. A graça e paz, nosso Senhor Jesus, transmissão simultânea para todo o planeta, através aí do aplicativo Pão de Judá, TV Menorá. E você também tem aí acesso aos sites tvmenorá.com.br e também você tem acesso aí ao pãodejudá.com.br. E além do aplicativo Pão de Judá, você tem também o site, né, pãodejudá.com.br. Uma alegria, uma bênção, né? A gente está sempre aqui reunido com os irmãos, né? E hoje uma alegria estar com o Bernardo aqui, de Cachoeira do Sul mesmo. Nós aqui estamos aqui nos estúdios da Rádio TV Menorá de Cachoeira do Sul, podendo realmente desfrutar desse bate-papo aqui, né, Bernardo? E agora há pouco eu ainda recordava aqui da alegria, né? Falando aqui sobre casamento, né? Os arranjos que Deus fez, olha o sorriso do irmão, né? Quando fala em casamento, né? Glória a Deus, aleluia. Né? E uma história de batalha, né? Uma história de fé, né? E agradeço aí a participação já do Bernardo, dando uma boa tarde aí, Bernardo. Como é que você está? Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos grandemente. Em nome de Jesus. Amém. E sabe que tem uma palavra que diz, né? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, né? É aquela palavra de Tiago 1:2, né? Tende por motivo de toda alegria, né? E dificilmente a gente se alegra, né, Bernardo? Quando a gente está em tribulação, quando a gente está no meio de uma prova. E a gente estava até aqui com umas batalhas antes aqui, e a gente estava até se alegrando, brincando, enfim, né? Porque orando, claro, e dando tempo para Deus operar, né? Porque é o único caminho que eu creio que nós temos, né? E a gente sabe que o caminho é único mesmo, né? O caminho é a verdade e a vida. Mas deixa o irmão compartilhar um pouquinho, né, sobre esse versículo da tribulação e da alegria e da importância, né, de durante essas provas, né, a gente poder acreditar nessa palavra, de acreditar no Senhor, crer que Deus está conosco, né? E aí, é claro, eu creio que os ouvintes aqui nesse programa vão ter um desfecho aí, né, na sequência do nosso bate-papo, em relação até ao teu casamento, o arranjo que Deus fez, né? Mas antes desse casamento, tem as tuas batalhas pessoais. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho hoje aqui com os ouvintes aqui do Quinta ao Vivo. Amém, irmão. Assim, eu tive bastante batalha, né? Eu era uma criança bem alegre, adorava brincar, não parava quieto. Mas aos 12 anos eu tive uma doença, né? Rara, bem rara. 12 anos? 12 anos, onde começou a minha batalha forte, né? Uma época difícil também, né? Início de adolescência ali, né? Com certeza. Adorava uma futebol. Fase de transição, né? E aonde os coleguinhas começam a brincar, então foi bem pesado, né? Eu tive uma doença rara, né, irmão, que fez com que a cabeça do meu fêmur morresse. Cabeça do fêmur. Do fêmur é o osso da coxa ali, né? Exatamente. Aí ali eu comecei a mancar. Onde que a gente foi buscar recursos. Meus pais foram buscar recursos e eu sentia muita dor, muita dor. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia subir escada. Então, com 12 anos, uma criança assim, não foi fácil, né? E aí, irmão, eu comecei a procurar recurso. E aí, eu já estava na igreja, só que não estava na igreja, sabe? Minha mãe ia, meus pais são separados, né? Mas minha mãe ia na igreja. Porque às vezes a gente está na igreja, corta aqui. Às vezes a gente está na igreja. Qual a câmera? Qual é a câmera? Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não somos a igreja. Exatamente. Esse detalhe é importante. Exatamente. Como é que tu te sentia naquela época? Né? Porque muitos de nós, né, e a gente tem que vigiar isso, né? A gente acha que, não, eu estou na igreja, então assim, nada pode me acontecer. Né? Exatamente. E aí vem todo um processo para a gente ser a igreja. Exatamente, né, irmão? E eu ia na igreja, geralmente eu ia para dormir mesmo. E 12 anos. Com 12 anos. E com 12 anos eu me batizei até. Não lembro exatamente o mês, mas com 12 anos eu me batizei, era verão. E começou uma batalha muito grande, né? Em outubro de 2013. Meu Deus. Aonde eu comecei a... Também, nesse meio tempo, eu fui abusado com 12 anos também por um familiar. Com quantos anos? Com 12 anos. Tudo nos 12 anos. Com 12 anos. Que trabalho, né? Que trabalho, e aí a né? gente foi buscar recurso, né?
E eu comecei a ficar deprimido, né? Porque eu não conseguia andar, não conseguia jogar futebol, ia para a escola, dava trabalho na escola. E eu viajava procurando médicos, eu tinha muita dor, eu tomava morfina. E os Meu médicos me Deus. davam dipirona. Viajava, ia para Canoas, ia para Porto Alegre, ia para algumas cidades. Buscando recurso. E eles não queriam me operar porque eu era muito jovem e me davam dipirona para eu tomar. Não adiantava nada, irmão. E aí, olha como Deus é bom. Eu nem existia, irmão, não tava nem nascido. E minha mãe, com meu pai, minha mãe era decoradora e eles tinham uma padaria na época. Fizeram uma festa, deram um bolo, deram a Você foi tipo decoração. 2000, na época de 2000. É, deram Foi pra 2013 e tu já tinha 13, né? 12 anos. É. Aí, fizeram uma formatura para um conhecido deles. Meados de anos 2000. Eu não era nem nascido, irmãos. E aí, formaram ele em advocacia. Esse testemunho eu nunca dei. Já as primeiras... Inédito, atenção aí, ouvintes. E aí eu não era nem nascido, irmãos. E formaram esse rapaz, meus pais. E ele gostava muito da gente, né? 13 anos depois, foi ele que me buscou pra... Vamos procurar recurso na justiça. Os médicos não querem te operar, vamos procurar recurso na justiça. 3 anos depois eu fiz a minha cirurgia, com 15 anos. O rapaz, só um pouquinho, de 2000, se formou em Direito. Direito. E aí, 13 anos depois... Ele foi meu advogado sem ter custo algum, irmão. Só a volta. Atenção, hein? Você que trabalha em eventos, fique sempre atento, né? Ou presta algum serviço. A gente nunca sabe, lá na frente, Nunca sabemos. como Deus pode fazer para estender uma mão, né? Para nos ajudar. E aí, é importante plantar, né? exatamente. Ele ia lá na padaria, meus pais gostavam muito dele, né? Imagina que a pessoa, né? Sim. E aí, com 15 anos, eu fiz minha cirurgia e até a justiça não tinha liberado. Na hora eu cheguei para fazer a cirurgia, a justiça não tinha liberado o dinheiro. Ele tirou do bolso dele, Meu Deus. deu dinheiro para pagar o hospital, o médico, para fazer a minha cirurgia. Glória a Deus. E aí eu fiz minha cirurgia com 15 anos, irmão. Só que a cirurgia, ela não era totalmente para aumentar o tamanho da minha perna, que era menor, ou era para diminuir. Essa mesma perna com problema no fêmur era um pouco menor. Que é a outra, que é a Não, esquerda. sabe o que é interessante? Às vezes eu chamo aqui para uns detalhes, sabe, Bernardo? Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes as pessoas estão reclamando sem problema. Estão reclamando porque, nossa, é tanta coisa tão pequena em relação a essa situação, né? Que você vinha passando, né? Que a partir dos 12 anos ali, em meio a outros problemas, né? Você estava passando numa luta ali pela tua saúde, pela tua vida, né? Pela tua perna, pelo teu deslocamento, pela tua mobilidade, né? E você ali conseguiu, né, com arranjos de Deus, fazer a cirurgia. Sim. E era essa mesma perna que tinha um problema no fêmur, na cabeça do fêmur, no osso da coxa. Você que conectou agora, Bernardo, estava com problema no quê? No fêmur. Como é que era o nome da doença? É doença Deleg-Calvé-Pertz. É uma doença... Deleg? Calvé-Pertz. É uma doença muito rara. Geralmente acontece em crianças de 8 a 10 anos, 1 a cada 100 mil crianças. Só que comigo deu aos 12, irmãos. Então, quando começa aos 8 anos, tem recurso. Uhum. E comigo começou muito tarde. E aí, irmão, nesse tempo, né, da cirurgia até depois um pouquinho, eu tava sofrendo uma depressão. Sim. Porque eu fui abusado, não falava para meus pais, nunca falei. Sim, mas isso também já era algo, né? Sim, aí tem a Difícil questão... de lidar, Sim. com 12 anos, sem conversar com ninguém. Imagina, a bicharada aqui na cabeça tava... Irmão, foi bem complicado essa época. E aí tem a questão da saúde, né? Eu tinha muita dor, irmão. Muita dor. Eu não conseguia comemorar, às vezes... Dor no joelho. No em joelho, cima no aqui? fêmur, bem na... Perto da bacia aqui. na bacia. Bem na giratória da perna, onde gira a perna. Aí eu não Dá uma conseguia... fisgada ali, às vezes. Por exemplo, eu não conseguia sentar, irmão. Imagina. Eu tinha que meio que deitar. Aí eu usei muleta por alguns anos. Aí eu fiz a cirurgia com 15. Aí eu fui pra academia, o médico receitou, deu tudo certo a cirurgia. O que era a cirurgia? O que tinha que fazer? Eles botavam um enxerto em mim, um enxerto ósseo,
ali para que o osso morto, eles tiraram a parte morta, Rasparam. necrosado, rasparam, Tal. botaram o enxerto para que aquele osso Tava morto necrosado, não atrapalhasse. não atrapalhasse e não batesse no outro, porque ele tava solto, paf, batia. Sim, tava desgastando e ia virar pó. É. E Aí aí, rasparam e botaram o enxerto. botaram o enxerto, aonde Meu foi Deus do que céu. diminuiu a dor, diminuiu muito a dor. Sem falar que muitos médicos falaram que talvez eu não poderia caminhar. E aí deu pra fazer, recompor aí o tamanho do Não, osso? eu tenho uma perna Ficou- menor ficou ainda. um pouquinho menor. Aonde Quanto é que é a diferença? 1,8 Mas aqui centímetros. eu andando assim, não dá pra notar. Dá. É, não. É ainda mais que é eu mais uso. pra quem sabe, né? É ainda mais que eu uso uma palmilha. Mas eu não digo, eu não tinha me chamado a atenção. É. Aí eu uso uma palmilha também. Aí, como eu tenho esse tamanho Com um menor. espinhozinho na carne, então. Pá, um baita espinho. É. Como eu tô com. Uso palmilha e eu fiquei 5 anos assim, sem caminhar direito, eu caminhava muito com a ponta do pé. Aonde machucou o joelho. Forçou outro. O joelho e eu tenho escoliose, né, irmão? É aonde que a pior coisa da minha Então, vida não, é escoliose. Vamos lá então. Isso aí é outra coisa. É resultado da perna. Nas costas. Na É, coluna? Na coluna, em toda que a coluna. Atrapalhou por causa do desequilíbrio. Ficou ela. Foi trabalhando. Ficou um S mais ou menos assim. Senhor Jesus. E aí é onde eu tenho muito problema para respirar, por exemplo. Senhor. Fica conosco aí. Para tudo. Você que está aí conosco, vamos fazer um breve intervalo. A gente está aqui com o Bernardo, diretamente de Cachoeira do Sul. Já voltamos aqui. Para você saber um pouquinho mais dessa história, que tem muitos detalhes. Vamos deixar para falar um pouquinho mais disso no segundo bloco. Já voltamos. Quinta ao vivo.